Os vulcões sempre foram vistos como verdadeiros espetáculos da natureza, shows de luz, fogo, cores que hipnotizam qualquer um de nós que observa à distância. Mas por trás de toda essa beleza, existe uma das forças mais destrutivas que o planeta já produziu. Agora imagine por alguns segundos, não um, nem dois, mas sim todos os vulcões da Terra se despertando ao mesmo tempo. Não estou falando aqui de um desastre localizado, mas de um evento capaz de redefinir completamente a história da humanidade. Atualmente, se estima que existam cerca de 1.500 vulcões potencialmente ativos espalhados pelo planeta. Muitos deles estão próximos de grandes cidades, outros escondidos abaixo de oceanos e alguns literalmente abaixo de onde vivem milhões de pessoas. Se todos entrassem em erupção ao mesmo tempo, o impacto inicial seria imediato e devastador, com explosões, rios de lavas, terremotos, colunas de cinza subindo dezenas de quilômetros na atmosfera. Em poucos minutos, regiões inteiras seriam varridas do mapa, criando um cenário que a humanidade jamais presenciou, nem mesmo nos maiores cenários de guerras ou catástrofes naturais já registradas. Para entender a dimensão do caos, basta olhar para o que um único vulcão já foi capaz de fazer no passado. No ano de 79 d.C., o Monte Vesúvio entrou em erupção e destruiu completamente a cidade de Pompeia e Herculano. A explosão liberou uma quantidade de energia térmica absurda, lançando gases tóxicos, rochas e cinza a mais de 40 km de altura. Em poucas horas, milhares de pessoas foram soterradas e aquelas cidades simplesmente desapareceram do mapa por mais de 1000 anos. Agora amplie esse cenário para a escala global. Estima-se que cerca de 500 milhões de pessoas vivam atualmente próximo ou até dentro de áreas vulcânicas. Em um evento simultâneo, milhões perderiam a vida nas primeiras horas. E mesmo quem estivesse longe dos vulcões não estaria totalmente seguro. Tremores em cadeia gerariam tsunamis gigantescos, como o que aconteceu no ano de 1883 com Krakatoa, cuja explosão foi tão intensa que o som foi ouvido a milhares de quilômetros de distância, destruindo cidades costeiras com ondas de até 45 metros de altura. Dá para imaginar? E se você acha que morar longe da costa ou de vulcões seria o suficiente para sobreviver, a realidade seria ainda mais cruel com você. As erupções lançariam quantidades colossais de cinzas e gases tóxicos na atmosfera, formando uma nuvem global capaz de bloquear a luz do Sol por anos. O planeta mergulharia em um inverno vulcânico, com quedas bruscas de temperatura, colapso da agricultura e escassez total de alimentos. Chuvas ácidas contaminariam rios, solos e oceanos, enquanto doenças se espalhariam entre os poucos sobreviventes. A humanidade seria empurrada de volta a um estado bem primitivo de sobrevivência bem extremo. E se esse colapso inicial já parece insuportável, os dias seguintes seriam ainda mais cruéis. Com o céu permanentemente encoberto por cinzas vulcânicas, a luz solar deixaria de atingir a superfície do planeta de forma adequada. Isso causaria um efeito dominó devastador em todos os ecossistemas. As plantas, incapazes de realizar a fotossíntese, começariam a morrer em massa. Sem plantas, os herbívoros desapareceriam rapidamente, seguido pelos carnívoros. Esse colapso da cadeia alimentar não levaria anos, mas sim semanas. A agricultura mundial estaria totalmente em colapso quase que imediatamente, e os estoques de alimentos seriam saqueados em questão de dias. Países altamente dependentes de importações seriam os primeiros a enfrentar uma fome generalizada. Mesmo regiões antes consideradas autossuficientes, não conseguiriam manter produção agrícola sob temperaturas negativas, solos contaminados por cinzas e, claro, chuvas ácidas constantemente. O que antes era uma crise ambiental se transformaria rapidamente em uma crise humanitária global sem precedentes. Enquanto a superfície da Terra se tornaria cada vez mais hostil, os oceanos também sofreriam consequências bem severas. As cinzas e os compostos químicos lançados na atmosfera acabariam se depositando nos mares, alterando drasticamente o pH da água. Esse processo de acidificação oceânica externaria grande parte da vida marinha, incluindo os plânctons, que são a base da cadeia alimentar dos oceanos e responsável por grande parte do oxigênio produzido no planeta.
Com a morte desses organismos microscópicos, os níveis de oxigênio começariam a cair, afetando tanto a vida marinha quanto a terrestre. Regiões costeiras seriam inundadas por tsunamis sucessivos, e o colapso do ecossistema marinho eliminaria uma das últimas fontes de alimentos disponível para a humanidade. O mar, que sempre foi visto como um possível refúgio e abundância, se tornaria mais um ambiente mortal nesse cenário extremo. Outro fator pouco imaginado seriam os impactos diretos na tecnologia e na infraestrutura global. Satélites em órbita seriam danificados pelas partículas lançadas na atmosfera, comprometendo sistemas de GPS, comunicação e previsão climática. Redes elétricas entrariam em colapso devido ao acúmulo de cinza em linha de transmissão e nas usinas. Sem energia, sistemas de abastecimento de água parariam de funcionar. Hospitais ficariam inoperantes e cadeias de suprimentos seriam completamente interrompidas. A sociedade moderna, altamente dependente de tecnologia e de logística, simplesmente deixaria de existir como conhecemos hoje. Bancos, internet, meio de transporte e comunicação global se tornariam inúteis em questão de dias. A humanidade perceberia da forma mais dura possível o quão frágil é a civilização diante das forças da natureza aqui no planeta Terra. Com o passar dos meses, os efeitos climáticos se intensificariam ainda mais. Dependendo da quantidade de gases liberados, excepcionalmente o dióxido de enxofre e o dióxido de carbono, o planeta poderia entrar em dois extremos igualmente letais. Em um cenário, os aerossóis refletiriam a luz solar, provocando uma era glacial repentina, com temperaturas tão baixas que congelariam rios, lagos e até parte do oceano. No outro extremo, a concentração de gases de efeito estufa poderiam elevar as temperaturas globais a níveis insuportáveis, causando a evaporação parcial dos oceanos e tornando vastas áreas da Terra completamente inabitáveis. Esses dois cenários já ocorreram em diferentes períodos da história do planeta e foram responsáveis por extinções em massa. A diferença é que, dessa vez, a humanidade estaria presente para testemunhar todo esse processo. Mesmo após décadas, os efeitos desse evento continuariam moldando o planeta. Camadas espessas de rochas vulcânicas cobririam continentes inteiros, alterando o relevo e a geografia da Terra. Regiões antes férteis se tornariam desertos estéreis, enquanto novas cadeias montanhosas poderiam surgir devido ao acúmulo de material magnético. Estudos indicam que uma redistribuição tão massiva de massa na superfície poderia afetar até mesmo a rotação e a inclinação do planeta, alterando estações do ano e padrões climáticos de forma permanente. A Terra não apenas sobreviveria ao evento, mas emergiria como um mundo completamente diferente e reconhecível para qualquer civilização que existiu antes desse cataclismo. No fim desse processo, a pergunta não seria se a humanidade sobreviveria, mas que tipo de vida conseguiria existir por aqui. Mamíferos de grande porte dificilmente resistiriam a mudanças extremas de temperatura e a escassez de alimento e a toxicidade do ambiente. A vida que persistiria seria formada principalmente por micro-organismos altamente resistentes, capazes de sobreviver em condições extremas, semelhantes aos encontrados em fontes hidrotermais e ambientes radioativos. Esses organismos já provaram, ao longo da história do planeta, que conseguem prosperar onde quase nada sobrevive. Assim, mesmo após um evento tão devastador, a Terra não se tornaria um planeta morto, mas sim um mundo reiniciado, esperando milhões de anos até que novas formas complexas de vida pudessem surgir novamente por aqui. No fim, a Terra poderia se tornar um planeta irreconhecível, quente demais ou frio demais para sustentar a vida como a conhecemos hoje. Esse cenário é hipotético, por enquanto, mas deixa uma pergunta perturbadora no ar. Se um dia isso chegasse, você estaria preparado para sobreviver, nem que se fosse nas primeiras horas? Deixe suas respostas aqui nos comentários, deixe o seu like também, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Vai ser uma satisfação enorme ter você por aqui. Grande abraço e até o próximo vídeo.